Tabata Cruz. Temporada em Portugal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Giancarlo Cruz e estamos começando neste momento o 21º episódio do podcast Perdida pelo Mundo. No episódio de hoje, Tabata Cruz conta um pouquinho mais sobre quais são os passos necessários para poder ir para Portugal. Mas não podemos esquecer de agradecer aos nossos amigos da Farmácia Benetton. Afinal de contas, são mais de 20 episódios com o apoio dos nossos amigos da Farmácia Benetton. Não se esqueça que o podcast Perdida pelo Mundo pode ser ouvido através dos agregadores de podcast Spotify, Google Podcasts e até mesmo pelo YouTube. Então, partiu o podcast! Então estamos aqui com a Tabata. Olá. E o Evandro podia participar, né, meu? A gente tá fazendo muito sem participação. O Evandro tá aí do lado e ele não participa, mancada isso. Só participou no vídeo. Ele fez sinal que não. Ele fez sinal que não. Ele foi em destaque no vídeo, pô. Os comentários dele com sotaque português eram os melhores. Hoje vamos tirar algumas dúvidas aí com a Tabata sobre a questão de quando a pessoa pretende mudar para Portugal, os passos a serem dados, já que são a maior parte das perguntas aí dos ouvintes, né, Tabata? Sim. Então tá, em primeiro lugar, quando vocês começaram a pensar em ir para Portugal, isso daí, vocês ficaram muito tempo planejando? Foi uma coisa que vocês conseguiram resolver rapidamente? Como que foi? A gente conseguiu resolver até que rapidamente, perto de algumas pessoas, mas dependendo do visto que você precisa tirar, você precisa de um pouquinho mais de tempo. Certo. No caso, a decisão de vocês foram em abril, né? A decisão foi quando que vocês decidiram ir? Fevereiro a gente teve a confirmação de que viríamos, mas a gente precisava ainda da carta convite, né, da associação que a gente ia trabalhar, então a gente acabou levando um pouquinho mais de tempo para poder correr atrás dessas documentações, mas a gente teve mesmo o convite para vir, né, em fevereiro. Então foi relativamente rápido, né, não foi uma coisa que demorou tanto assim, se parar pra pensar que fevereiro para abril, né? Foi até que rápido. Quais foram os primeiros passos que vocês decidiram? Vamos para Portugal. Quais foram os primeiros passos que vocês tiveram que dar? Primeiro a gente teve que entrar em contato com a associação para eles mandarem uma carta convite dizendo que estaríamos vindo para cá para fazer um intercâmbio, né? De tal mês a tal mês, que era de abril até setembro, mas aí depois eles mandaram uma outra que a gente poderia ficar até 2022. Mas o primeiro passo foi esse, correr atrás dessa carta convite, porque a gente precisava começar a correr atrás da documentação para entregar o visto no consulado português. Então daí a gente depois teve que tirar o passaporte, né? O meu passaporte estava muito velho e os meninos não tinham. Então a gente teve que ir em Santos para poder tirar esse passaporte. O passaporte é bem rápido, você faz um questionário pela internet, marca a data. No dia que você marcou, você vai lá e tira a foto pro passaporte. Na semana seguinte você já pega ele nas mãos. Em questão de uma semana? Isso, o passaporte foi uma semana. Certo. Na mesma dia que eu peguei o passaporte, a gente já foi para São Paulo tirar o seguro saúde, que é gratuito no Ministério da Saúde. Então a gente teve que fazer esse seguro. O seguro às vezes demora, às vezes não. Então você tem que ter em mente que pode ser que leve uns 15 dias para chegar. O nosso chegou em uma semana. A gente deu sorte. Mas os nossos amigos que fizeram até antes que a gente, só chegou 15 dias, então eles acabaram pegando depois. Varia muito isso, então
Após isso, a gente já imprimiu, já tirou xerox dos documentos, né? Do passaporte, do seguro-saúde, já do RG, dessa carta convite que a gente pediu para a associação. A gente tirou xerox de tudo isso e mandou pelo correio para o consulado geral de Portugal, que tem em São Paulo. Esse visto que a gente pediu foi para ficar 1 ano, né? Mas... Aí, no caso, esse visto teria com qual nome? Seria visto para... Estado temporário. Estado temporário, certo. Isso. Mas como a gente disse, estava muito em cima da hora, né? Fevereiro para abril foi muito rápido. E acabou que não chegou a tempo o nosso visto, então a gente veio como turista. E o nosso visto só foi chegar dia 2 de maio, a gente já estava aqui. E daí esse visto foi entregue aí para vocês? Como é que foi? Não, ele não foi entregue, na verdade. Você tem que marcar uma data para ir lá no consulado e retirar diretamente lá. Então a gente não conseguiu fazer isso, porque a gente já estava aqui. A gente foi no CEF, mas eles informaram que não poderíamos tirar aqui, que a gente tinha que voltar pro Brasil para pegar. Então, como se fosse bem fácil. Mas a gente tá como turista. O turista é bem tranquilo para entrar aqui. Você passa pela sala de imigração, explica que você está aqui por férias ou que quer conhecer, passar uns dias, fazer intercâmbio, explica a sua situação. Eles carimbam seu passaporte e você fica tranquilo no país durante 3 meses. Mas aí nesse momento vocês estão como turistas aí? Isso, a gente está como turista. Não corre o risco de vocês terem algum tipo de problema, já que o visto de vocês está aqui? Não. O que aconteceu foi que assim, o nosso visto de turista é 3 meses. E a gente vai ficar 6. Então, o que acontece? Quando o nosso visto estava para vencer, a gente foi no CEF e remarcou mais 3 meses. Por quê? A gente, como turista, tem direito a 6 meses, mas eles só informam a gente de 3. Então, quando tá acabando os 3 meses, você vai lá e pede mais 3. Uma prorrogação, então. Isso, de mais 3 meses. Daí você passa pela mesma entrevista de imigração, o motivo e tudo mais, pra eles te darem mais 3 meses. Mas daí vocês têm que fazer antes de vencer os primeiros 3 meses, né? Você tem que fazer, você tem que marcar no CEF antes. Mas que nem eu fui marcar e eles não tinham data. A única data que eles têm é pra outubro. Então, esses meses que eu tô com uma carta do CEF escrito que eu tô com a data marcada para expandir a minha data, né? Para prorrogar a minha data. Aí, agora eles vão ter que aceitar, né? Porque se eles rejeitarem agora, já foi. Não, eles têm que aceitar porque foi culpa deles mesmo. Eu fui atrás para prorrogar a minha data, mas eles não tinham data para mim. Então, como foi culpa deles mesmo, eles têm que aceitar, certo? Então, não tô ilegal, eu tô legal por conta dessa data que eu já marquei, né? Eu tô com uma carta do CEF provando que a minha data para prorrogação está marcada. Certo. E daí para vocês voltarem no ano que vem, seria como? Vocês teriam que... Porque o visto de 1 ano já vai ter vencido, né? Então, a gente vai ter que fazer o visto de novo. Só que a gente vai tirar antes dessa vez. A gente não vai entrar com o pedido do visto em fevereiro. A gente já vai entrar com o pedido do visto já no comecinho de janeiro, para não ter o problema que a gente teve esse ano. Certo, agora vocês já conhecem o caminho das pedras, né? Sim, a gente já tem o passaporte, a gente já tem todas as documentações. Então, fica bem mais rápido e mais prático, né? E mais algum documento que precise ter para poder ir para aí? Então, se você tá vindo como turista, daí muda um pouquinho. Porque quando você vem como turista, você tem que ter em mão o seu passaporte, a passagem de ida e volta, e a volta tem que ser marcada dos 3 meses. O seguro-saúde que eu disse, que a gente tira no Ministério da Saúde, que é gratuito, esse seguro-saúde, ele te dá o direito
de médico como cidadão português. Então, você paga a mesma taxa que o cidadão português. Você não precisa pagar mais, entende? Entendi. Lembrando que aí não é SUS, né? Não é SUS, aqui é pago. Você tem uma dor de cabeça, você vai chegar no hospital, por mais que seja o público, e você vai pagar. Exatamente. E esse seguro-saúde que a gente tira no Ministério, ele te dá esse benefício de pagar a mesma taxa que o cidadão português. Então, é sempre bom você ter ele. Mesmo que você pense, é uma besteira, pode ser que eles nem peçam na imigração, mas é bom ter. Porque por mais que eles não peçam, você tem esse direito. Se você tiver... Ninguém quer sofrer um acidente e tal, mas se tiver um acidente, alguma coisa, já tá meio que coberto, né? Sim. O cara que pegou a gente para fazer a entrevista na imigração, ele foi bem rápido, ele conversou com a gente numa boa e acabou que nem pediu. Mas os nossos outros amigos acabaram que foram barrados e pegaram a documentação deles, não queriam aceitar, mas como já tinham carimbado o passaporte deles, tiveram que deixar eles entrar. Então, assim, você pode ser barrado ou não pode ser barrado, entende? E no caso, se a pessoa tem parentesco com português, com europeu, dá uma facilitada nessa entrada ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, só que se você tiver a cidadania, que nem eu tô correndo atrás da minha cidadania, leva de 1 ano a 1 ano e meio. Se você já tem cidadania, você vai ter o passaporte vermelho, então você nem passa pela imigração, você entra direto. Então dá uma mudada, né? De qualquer forma, você só precisa correr atrás disso daí antes, né? Sim, pra você não ser barrado, você tem que tirar todas as documentações certinhas, vem com eles tudo numa pasta, saber exatamente o que você vai falar na hora, não ficar gaguejando, não ficar nervoso. Porque se você for bem tranquilo e explicar a situação, você passa numa boa. E tiver com a documentação em ordem, você passa numa boa. Então, assim, no geral, quais são os documentos, resumindo, os documentos que a pessoa tem que sempre correr atrás antes de ir para Portugal? A pessoa tá zerada, ela aqui no Brasil, ela só tem o RG e o CPF dela, o cartãozinho do SUS dela. Ela não tem nada mais que isso. Então, ela precisa começar do zero. Precisa correr atrás do passaporte PB4, que é o seguro-saúde, que é gratuito, ou ela pode também pegar o seguro viagem, que a própria empresa disponibiliza. Depois você precisa, se você for querer ficar mais de 3 meses, né? Tranquilo, você precisa tirar o visto, né? E esse visto você precisa da carta do lugar onde você vai trabalhar ou estudar também, dá pra você tirar o visto de estudante. Então você precisa ter uma carta e mandar pro visto com todas essas suas documentações: RG, CPF, passaporte, PB4 e essa carta da onde for e enviar pro visto. Leva uns 3 meses para chegar o visto, então tem que ter um tempo antes. E basicamente é isso. Se você for vir como turista, você não precisa dessa carta. Você só precisa do seguro, passaporte, passagem de ida e volta. No caso se for, então, tiver parentesco, no caso seria europeu ou teria que ser parentesco português para poder tirar o passaporte vermelho que você falou aí? Europeu já vale. Tá, então é uma coisa. Então se a pessoa tiver tiver por até qual geração? 3ª geração de europeu? Pelo que eu li, era até a 4ª, mas depende do país, vai variando. Certo, então se a pessoa for até se a pessoa tem parentesco então europeu, ela tem que ir provavelmente pelo menos 1 ano e meio antes, né, que você falou? Isso, correr atrás da documentação. Aí da você cidadania, tem né? O nascimento da pessoa, né, que nem o meu é minha avó. Então eu tenho que ter a certidão de nascimento dela, constando que ela é cidadã portuguesa, que os pais dela tem que ter os nomes deles e aonde ela nasceu.
Provando isso, você entrega lá a documentação e basta esperar que eles aceitem tudo e você pegar a sua declaração que você é cidadão europeu. Nesse caso aí, pra pessoa pegar além do turista, ele tem que ter pelo menos, que nem esse daí que você falou de pedir pra ficar 1 ano e tal, tem que ter alguma ligação com alguma empresa que vai trabalhar ou escola que vai estudar, né? Isso, tem que ter. O que você pode fazer também para ficar no país é, como eu expliquei no episódio anterior... Casar com português. Não. Quando você vir para trabalhar ou estudar, não sei se você veio como turista e arranjou um emprego, você conseguiu um contrato, você tendo esse contrato, você consegue dar entrada na sua residência. Isso daí já consegue fazer por aí ou teria que estar fazendo aqui? Você consegue fazer aqui. Tá, então quer dizer, a pessoa chegou aí, conseguiu um trabalho e tal, e pra ela ficar, então ela corre atrás por aí já direto, então. O patrão dá entrada na Segurança Social, que é o INSS daqui, e a partir daí a pessoa dá entrada na residência dela e fica esperando, leva 1 ano e meio também pra sair. Daí, durante esse tempo, a pessoa, por mais que ela tenha entrado como turista, ela tá segura aí? Ou Sim, tem que colocarem ela pra correr? Tá esperando a residência dela sair, então... Aí ela fica com aquela cartinha, tipo a que você tá. Isso, vai ficar com a carta dizendo que ela tá com agendamento no CEF, esperando a data que a residência dela vai sair. Igual a minha. A minha dizendo que eu vou aumentar pra mais 3 meses e a dela vai ter escrito que ela tá esperando a residência. Certo, e isso daí, existe uma dificuldade muito grande pra conseguir essas coisas? A dificuldade é conseguir um contrato, né? Porque normalmente pra você conseguir um emprego com contrato, eles querem que você Já seja residente. Seja residente. E você precisa do contrato pra ser residente. Então, tipo, fica meio que uma luta. Mas se você for um empregado bom e conversar muito bem com seu patrão, você consegue. Eu tenho amigos que chegaram mais tarde que eu aqui. Eles chegaram faz uns 2 meses, 3, e já estão com contrato e já estão esperando a residência. Então não é difícil. Mas pra você mostrar que você é um empregado bom, o cara tem que te dar a chance de mostrar isso, né? Sim, tem muito emprego que você consegue, mas sem contrato. Aqui tem muito emprego. Você só basta correr atrás. Aqui tem muito emprego. Assim, você anda na rua, você vê placas de emprego. Na praia. O difícil não é o emprego, o difícil é o contrato. Se você tá lá no emprego, você conversar com o patrão, que você gostou do lugar, que você quer continuar, se não tem como ele te dar um contrato, se você for um bom trabalhador, o cara não vai falar que não. Ele não vai mudar o salário. Não vai fazer nada de diferente. A única coisa é que ele vai ter que entrar no computador e fazer a segurança social para você. E essa segurança social também não vai custar nada para ele. Mas ele fica como responsável seu, não fica? Fica, mas não custa nada em valor, nem nada do tipo para ele. Certo, se pisar na bola, não tem... Cancela e já era. Mas se você for um bom empregado, ele não vai dizer não, sabe? Porque aqui eu falo, os portugueses, eles são bravos, eles brigam com você na hora do trabalho, eles xingam, eles falam palavrão, mas fora do trabalho eles são gente boa, eles são amigos, eles querem ajudar. Então, se você correr atrás, se você trabalhar bem, ele não vai dizer que não. E você falou sobre também a questão de estudo, né? Você vê que tem muito brasileiro por aí que vai pra ir pra estudar ou não? Na verdade, tem de vários países diferentes aqui. Aqui é muito turístico. Então, tem muitos estrangeiros que vêm pra estudar, fazer faculdade, sabe? Certo. Tem muita faculdade aí ou... Tem sim. A região onde você tá, ela tem faculdade? Lisboa. Lisboa tem. Quando você vem como turista, além das documentações que eu disse, você tem que ter pelo menos 3 dias de reserva em algum hotel ou hostel
algo do tipo. Sim, você não pode chegar aí pra procurar, você tem que já ter reservado. Exatamente, você tem que ter lugar pra ficar. Porque eles acham que você não tem dinheiro suficiente pra ficar no país e vai ficar na rua, entende? Então eles querem que você prove que você tem lugar pra ficar. E também pode ser que eles queiram saber quanto você tem de dinheiro pra ficar esses dias todos. Então, sempre anda com cartão de crédito, um dinheiro na bolsa, porque pode ser que na imigração eles queiram saber quanto você trouxe de dinheiro. Certo, e eles exigem que você tenha bastante dinheiro, mais ou menos em questão de valores? É 40 euros por dia que eles pedem pra você ter. Tipo, se você for ficar um mês, você tem que ter 40 euros pra passar um mês. 40 euros por dia, sabe? Certo, então 40 vezes 30 precisa ter 1.200 euros. Isso. Eu digo que assim, eles não pediram pra mim. Não pediram. Se pedisse, você tava ferrado. Pedisse. E não eu, né? Porque eu trouxe 480 euros, mas o Evandro trouxe 280, assim, chorados. Ia voltar todo mundo por ser pobre. Não, ainda bem que o cara nem quis saber, senão ele ia mandar a gente pra casa. O avião dos pobres. É. Ia mandar vocês voltar e vocês iam voltar com o avião do Mar Azul, os catapobres. Graças a Deus eles não pediram, mas pode ser que eles peçam. Tipo, o nosso amigo que veio há 3 anos atrás, ele veio com 90 euros. E aí pegaram e jogaram a mala dele no chão, abriram a mala, jogaram tudo pra fora. E foi a maior fuzuê, assim. E não mandaram ele de volta pra casa, porque o nosso patrão foi lá e buscou ele, explicou a situação e não mandaram ele pra casa. Ele ficou no país. Mas se nosso patrão não tivesse ido lá, ele tinha voltado com certeza. Caramba, mas 40 euros por dia é bastante coisa. Apesar que, pra turismo, né, a pessoa tem que ter dinheiro pra passear, né? O cara não vai fazer turismo com dinheiro pra sobreviver somente, igual a gente faz, né? É, que eles pensam que você vai ficar num hotel, comendo bem e tudo, mas a gente ficou num hostel, então a gente, quer dizer, tava pagando 15 por dia, mais alimentação, mais... se você pensar, não é lá essas coisas o que eles cobram. Se parar pra analisar, tipo, se vocês tivessem ido pra passear, vocês não iriam gastar realmente menos do que 40 euros, não. Então. Porque tem alimentação, tem o hostel. O dinheiro da entrada do museu, o dinheiro da entrada do zoológico, o dinheiro do almoço no zoológico. Imagina, o passeio de vocês no zoológico seria um passeio daqueles por dia, né? Ninguém vai fazer turismo pra ficar trancado dentro de um quarto de hotel. Você veio pra fazer turismo, você tem que ter dinheiro, então é isso que eles cobram, mas não digo que eles peçam dinheiro pra todo mundo, é que às vezes pode ser que você seja sorteado, né? Se fosse eu, seria. O Bianco foi, coitado. Também 90 euros. 90 euros é muita coragem, você sair do seu país com 90 euros no bolso. Então, mais uma coisa, despedida? Bom, por hoje é só isso. Eu espero ter conseguido explicar os documentos necessários. Qualquer dúvida, manda mensagem pro nosso número ou Instagram, que a gente vai respondendo. E é só. Até o próximo podcast. Então, por hoje é isso, pessoal. Mande sua mensagem para Perdida pelo Mundo através do WhatsApp 13 99687 6851. Suas mensagens poderão ser lidas ou ouvidas dentro dos próximos episódios do podcast Perdida pelo Mundo. Quer saber mais sobre os nossos amigos da Farmácia Benetton? Clique no link que tem na descrição desse episódio. Então, até a semana que vem e valeu! Edição Giancarlo Cruz. Supervisão Milena Pupo.